Romanos capítulo 16, do verso 1 ao verso 24, nos diz assim a palavra do Senhor. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo o que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Amplíato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Ansícrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Vamos orar. Eterno, soberano Senhor, estamos, ó Pai, diante da Tua palavra bendita, palavra que é viva e eficaz, palavra que é útil para o nosso ensino, para a nossa correção, admoestação e educação na justiça, a fim de que nos tornemos perfeitos. Palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, palavra que dita o modo de viver da igreja do Senhor, tanto na adoração ao Teu santo nome, como no serviço que prestamos aos santos, e também, ó Deus, no testemunho que devemos dar àqueles que ainda não Te conhecem. Palavra que é o nosso alimento, e como igreja do Senhor, nos colocamos diante de Ti mais uma vez, na esperança de que o Senhor fale conosco por meio da Escritura Sagrada que foi lida. Que o nosso pensamento seja levado cativo ao pensamento de Cristo, e que a nossa atenção esteja voltada ao texto sagrado, a fim de sermos instruídos pelo Senhor. Fala conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você já deve ter lido na Bíblia
que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e para a correção e para a educação na justiça. Mas muitos leem alguns textos da Bíblia e ficam pensando se de fato as coisas são assim. Porque que proveito teríamos em relatos da Escritura que traçam, por exemplo, genealogias sem fim? E talvez você tenha que confessar alguns pecados nessa noite, de que quando você chega no livro de Números, você salta as genealogias, porque afinal de contas você não está esperando um bebê e não precisa de indicação de nomes. E não é para isso também que as genealogias estão na Bíblia, apesar de ter alguns nomes aqui que dá para colocar nos filhos. E não é esse também o propósito desse monte de nome descrito aqui no capítulo 16 da Epístola aos Romanos. Se você está familiarizado com a Epístola aos Romanos, talvez você tenha lido esse capítulo da primeira vez. Mas das outras vezes que você leu Romanos, você passou por cima, porque afinal de contas, para que eu vou ler de novo um monte de nome e esse monte de informação? Mas o texto de Romanos 16 é um texto bastante precioso e bastante instrutivo, se você se deter naquilo que Paulo está ensinando aqui e o que Paulo está fazendo aqui no final da sua epístola. Nós estamos aí ouvindo, esse já é o 57º sermão na Epístola aos Romanos, é o penúltimo. Nós vamos até o sermão de número 58 na Epístola em Romanos. E desde o princípio, você sabe que Paulo está escrevendo a uma igreja que ele não conhece. Paulo nunca tinha estado em Roma, mas Paulo agora quer chegar na Espanha. Semana passada vimos a missão da igreja e vimos que no capítulo 15 Paulo está exatamente dizendo isso. Eu espero passar a ir por vocês, eu espero estar com vocês em Roma quando eu estiver de caminho para a Espanha, porque eu espero que vocês me enviem para a Espanha. Paulo quer chegar aos confins da terra e assim continuar cumprindo a ordenança do Senhor Jesus que se desenvolve ali no livro de Atos. Os discípulos são testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. E agora é chegada a hora dos confins da terra, de chegar na Espanha. Paulo então quer se dirigir a Roma, ele quer parar ali e ele escreve toda uma epístola para dizer aos romanos qual era o evangelho que ele tinha para anunciar na Espanha. Como eu tenho enfatizado bastante, lá no capítulo 1, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. E Paulo então descreve o que é o Evangelho, a situação do homem que está distante de Cristo. Paulo descreve como Deus em Cristo Jesus elegeu aqueles que ele iria salvar e como Cristo estabeleceu toda a sua obra para que homens pudessem ser admitidos à presença de Deus, para que homens pudessem ser justificados mediante a fé e assim terem paz com Deus. E ele passou 11 capítulos falando a respeito de doutrina, para aqueles que acham que doutrina é algo que não é importante e que a igreja não precisa se preocupar com doutrina. De 16 capítulos, Paulo passa 11 capítulos tratando de doutrina, para só apenas a partir do capítulo 12, Paulo começar a aplicar a doutrina à vida do povo e dizer como é que a realidade de morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo, como é que essa realidade de estar unida a Cristo, ela vai fazer diferença na minha relação com os irmãos, na minha relação com o Estado, nas minhas relações do dia a dia. E ele então traçou tudo isso nesses últimos capítulos, e agora ele vai chegando no final da sua carta. E ele faz questão de citar nominalmente aqui vários irmãos da igreja de Roma. E aí você pergunta, se ele nunca foi em Roma, como é que ele conhece tanta gente de Roma? Paulo cita aqui 20 e poucas pessoas, 28 pessoas, pelo nome, sem nunca ter estado na igreja de Roma. Como é que nós podemos explicar isso? Você pode entender isso quando você vê Atos dos Apóstolos e vê que era comum as viagens. Lembrando que naquele tempo a paz romana estava estabelecida, e as estradas de Roma, elas eram bastante seguras. E isso foi um bom veículo para a propagação do Evangelho. Os homens poderiam
ir de um lado para o outro, e tinha até o ditado que diz que todos os caminhos levam a Roma, exatamente por conta dessas estradas. Então, viajar era algo muito comum, e há algumas coisas também importantes de se notar. Volte lá na sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, e você vai ver, por exemplo, como que Paulo conheceu duas das pessoas que ele está citando aqui e que estão lá em Roma. Atos capítulo 18, Paulo aqui está chegando em Corinto, e o versículo 1 começa dizendo assim: depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria nas sinagogas, persuadindo tanto judeus como gregos. Houve um decreto e Cláudio mandou que os judeus fossem embora de Roma. Nessa, Priscila e Áquila chegam em Corinto, encontram o apóstolo Paulo. Eles estão morando juntos ali muitos anos. E aí vocês já sabem por que Paulo está citando Priscila e Áquila lá na sua epístola. Eles voltaram para Roma, eles estão residindo em Roma, e assim pode ter acontecido com vários destes irmãos que Paulo cita nominalmente, razão de Paulo também saber muito daquilo que acontecia em Roma, por causa do relato destes nossos irmãos. E por que Paulo cita estes irmãos por nome? Ora, Paulo quer a ajuda da igreja de Roma, porque ele quer chegar até a Espanha. E quando ele envia uma carta, um tom mais pessoal na carta ajudaria Paulo a ter mais empatia da igreja. Então Paulo está dizendo: olha, não tem estas pessoas que vocês conhecem aí, e descreve essa lista. Estes eram testemunhas do trabalho de Paulo. A igreja de Roma não conhecia Paulo, mas estes irmãos conheciam muito bem quem era Paulo. E poderiam muito bem dizer à igreja quem era o apóstolo que agora pedia ajuda para chegar a um outro lugar para pregar o evangelho. Porque convenhamos, se um missionário chega na nossa igreja dizendo: vocês poderiam me ajudar com uma oferta para que eu chegue aí num país tal, a primeira coisa que nós queremos saber: quem é esse missionário? Ele é sério? Ele de fato prega o evangelho? De qual igreja ele é? Nós queremos informações. Há pessoas que podem atestar o trabalho desse missionário, e Paulo tinha tudo isso em Roma. E ele cita todos esses irmãos da igreja. Então ele conhecia por ouvir muito do que acontecia ali naquela igreja. É claro, eu não vou olhar detidamente para cada um desses nomes e para cada detalhe que Paulo fala aqui a respeito dessas pessoas, mas nós vamos olhar no geral e aprender que Paulo traça aqui como deve ser o viver da igreja. Na saudação de Paulo aos romanos, nós podemos aprender como deve ser a nossa vida em igreja, como deve ser o nosso viver. E veja, a primeira coisa que Paulo diz é que, o que podemos aprender, é que o viver da igreja consiste, primeiro, em estar unida em meio à diversidade. É isso que você vê aqui. Unidade em meio à diversidade. Como é que Paulo aponta para a unidade da igreja aqui? Quais são as pistas que você tem aqui para ver que esta igreja estava unida pelo fato de Paulo estar, primeiro, saudando irmãos que estão tão distantes? Lá no começo da carta, dizendo que gostaria muito de estar com aqueles irmãos e de servir aqueles irmãos e de ser servido por eles. Para que isso aconteça, deve haver unidade na igreja, para que aconteça o serviço. A igreja do Senhor é uma, independente de onde ela esteja localizada, em igrejas locais ou organizada em igrejas locais. No melhor sentido da palavra, a igreja do Senhor é católica. Ela é universal, certo? No melhor sentido da palavra. A igreja não está restrita aqui. Não é a igreja presbiteriana da Praia do Canto, a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela está
no mundo inteiro. E nós temos irmãos espalhados no mundo inteiro que adoram o mesmo Deus que nós adoramos. Agora veja o versículo 16. Paulo, depois de citar aquele monte de nome, vai chegar no versículo 16 e dizer: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. O que seria um ósculo santo? Beijo. Paulo está dizendo: saúdem uns aos outros com beijo santo. E você, brasileiro, diga: tô fora, certo? Eu também. Para nós não é comum isso. Para nós, os cumprimentos de afeição e de proximidade, eles são diferentes desse. Mas em várias culturas, o beijo, até entre os homens, o beijo no rosto, ele não é um problema. Ele é sinal de unidade, ele é sinal de afeto. E Paulo está falando exatamente isso. Olha, exercitem essa unidade. Saúdem uns aos outros com ósculo santo. Veja como que Pedro chama esse tipo de saudação. Abra a sua Bíblia, lá na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 5. Pedro vai dar a mesma recomendação de Paulo, só que ele vai chamar com outro nome. Paulo está chamando de ósculo santo. Veja como Pedro diz: saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. O que está em pauta aqui não é aqueles beijinhos falsos que alguns dão na hora de cumprimentar, não tem que e nem encosta, não é esse beijinho formal para dizer que você está conhecendo alguém, não. Era de fato uma expressão de amor verdadeiro. É por isso que Pedro está chamando assim: saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Não é o simples ato de beijar, mas é aquilo que é o que aquilo representava naquela cultura e para aqueles irmãos. A igreja está unida. São várias pessoas, são pessoas diferentes, mas elas estão unidas em Cristo. Outro detalhe, Paulo envia aqui saudação de todas as igrejas por onde ele estava, dizendo: todas as igrejas vos saúdam. Ele está escrevendo uma epístola aos Romanos, mas Paulo já tinha passado por várias outras igrejas. E o trabalho de igreja de Roma era ouvido pelas outras igrejas, e todos mandavam uma saudação para a igreja de Roma. É como se eles estivessem dizendo: nós somos um, nós estamos juntos, nós estamos unidos. Todas as igrejas vos saúdam. Essa unidade existia de fato e de verdade, em meio a uma diversidade sem tamanho, diversidade social, diversidade racial, diversidade de gênero, os únicos dois que a Bíblia diz, macho e fêmea, que fique bem dito aqui, certo? Havia diversidade naquela igreja, além de pessoas com histórias totalmente distintas e diferentes umas das outras. Veja só, você tem aqui vários homens descritos, você tem aqui 8 mulheres que são descritas trabalhando na igreja, e dentre esses nomes aqui você tem nomes que eram atribuídos a escravos, comumente nomes de escravos. Então estes irmãos como Amplíato, Urbano, Hermes, Filólogo, ou eles eram escravos ainda. Lembre-se que Filemão tinha um escravo chamado Onésimo, lembra disso? Na epístola de Filemão você vê isso, o escravo que fugiu e que Paulo manda ele voltar para o seu senhor. Ou estas pessoas aqui eram escravas, ou elas eram ex-escravas, mas elas estão na igreja. E uma pessoa que é escravo ou ex-escravo não tem a mesma posição social, por exemplo, de alguém que é senhor de escravos, mas eles estão na mesma igreja, eles prestam o mesmo culto, eles adoram o mesmo Deus. E se você quiser aprender a respeito dessa relação, é só você olhar para a epístola de Filemão, quando Paulo diz a Filemão para receber de volta o escravo que tinha fugido, e agora tratar aquele escravo como irmão caríssimo.
irmão caríssimo. Filemão, seu escravo, fugiu, chegou aqui até mim. E quando ele chegou aqui, ele creu em Cristo. Ele achou a liberdade que ele achou que ia encontrar fugindo de casa. Então eu estou enviando ele de volta. Receba-o como irmão caríssimo. Ele é seu irmão. Ele é seu irmão. Então veja, você tem pessoas de alta posição na igreja. Você tem pessoas que possivelmente estavam ligadas à história da crucificação. Por exemplo, olha aí, versículo 13. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Possivelmente esse Rufo seja o mesmo Rufo descrito por Marcos em seu evangelho. Quais são as evidências disso? Abra o evangelho de Marcos. O evangelho conforme Marcos, capítulo 15. Ao relatar aqueles momentos da crucificação de Cristo Jesus, nos dá um detalhe interessante e intrigante. Por que intrigante? Porque Marcos está escrevendo o evangelho aos romanos. E ele faz menção de uma pessoa aqui que aparentemente não tem por que citar na história. Veja só, versículo de número 21. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Por que Marcos está citando de quem esse homem era pai, se a igreja não conhecia? Não faria sentido nenhum você fazer isso, porque senão seria aquela informação, sabe quando você está conversando com alguém e a pessoa é cheia de detalhe, e você conversa e a pessoa começa a dizer, porque eu estava conversando com minha tia, o marido dela chama Rogério, e aí minha tia foi e saiu, foi lá no supermercado, o supermercado é de Milton. Você sabe lá quem é Milton e quem é Rogério, que relevância tem isso para a história, mas a pessoa sai citando um monte de nome, como se você conhecesse todo mundo, ou vai apresentar parente, é primo de não sei quem, filho de não sei quem. Qual a importância desse relato para você? Nenhuma, vai fazer você entender a história melhor. Agora, quando ele descreve aqui o evangelho, ele está dizendo, olha, quem foi levar a cruz do Senhor foi o pai de Rufo. Rufo. E agora Paulo está dizendo, saudai Rufo, eleito do Senhor. Agora, pense que um homem dentro da igreja é filho daquele que carregou a cruz do Senhor Jesus Cristo. É um homem que está servindo na igreja, com uma história bem diferente, por exemplo, da história que está aí no versículo 11. Saudai meu parente Herodião, saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Veja o detalhe, saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Narciso tinha uma família, mas alguns da família de Narciso não criam no Senhor, alguns criam. Você tem então aqui um homem com um lar dividido. Alguns eram cristãos, outros não eram cristãos. Isso era incomum? Não é incomum. Olhe para o livro, para a Epístola aos Coríntios, e você vai ver que isso não era incomum naqueles dias. Quando o evangelho chega em Corinto, muitos creem. Por exemplo, homens criam e as suas mulheres não criam. Mulheres criam em Jesus e os seus esposos não criam. Daí aquela confusão do capítulo 7, lá da Epístola aos Coríntios. Posso separar do meu marido, porque eu creio em Jesus e ele não. E Paulo fala, não. Se o descrente quiser ficar casado, fique casado. Agora, se a parte infiel quiser se apartar, que se aparte. Ou seja, é muito comum. O evangelho está ganhando os gentios. E lares estão sendo divididos por conta do evangelho. Jesus já havia dito isso. Eu vim para causar divisão entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Então vejam, histórias distintas. Um que tem um parente ligado à história de Cristo, outro que veio para a igreja e tem o seu lar dividido. Veja o verso 10. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Aprovado. Aprovado aqui é aprovado depois de passar por alguma coisa.
A ideia aqui é que este homem tinha passado por muita tribulação, mas a despeito da tribulação ele se manteve firme. Ele foi aprovado. Outra história totalmente distinta. Mas essas pessoas estão todas na mesma igreja, servindo umas às outras. Eles são irmãos. Eles foram salvos pelo mesmo Senhor. Eles estão unidos pela causa de Cristo. E você pode ver, por exemplo, o exemplo desse serviço. Nos versículos 1 e 2. Recomendo-vos a vossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Lembre-se, no tempo de Paulo não tinha correio, certo? Como é que as pessoas levavam as cartas? Elas contavam ou com mensageiros, ou com pessoas que estavam indo para alguma cidade, elas levavam a carta, ou se você olhar um pouquinho mais atrás, com Davi, você tem um próprio homem que leva a sua carta de condenação para o seu chefe. Era muito comum isso. Esta mulher citada aqui, Febe, parece que é quem está saindo agora de onde Paulo está, portando a epístola aos Romanos. Ela está levando a carta e Paulo está apresentando Febe à igreja, dizendo: eu estou recomendando Febe a vocês. Quem é Febe? Veja o que ela está fazendo. Febe está servindo a igreja de Cencreia. Paulo fala de Febe e fala do que ela faz. Ela serve a igreja de Cencreia. Alguns pegam o termo grego que tem aqui, e a palavra grega que aparece aqui é diáconos, e diz: Febe era uma diaconisa da igreja. Não era esse tipo de ofício que ela tinha. Ela não tinha ofício de diaconisa. Não existia mulheres ordenadas no Novo Testamento. Essa é uma discussão nossa, recente e contra a Bíblia. No Novo Testamento você não tem mulheres. E por que aparece a palavra aqui, diáconos, para especificar quem era Febe? Porque a palavra diácono tanto especifica um ofício, os diáconos da igreja, quanto especifica um serviço. Ela quer dizer isso. E é isso que Paulo está dizendo. Ela servia a igreja. E Paulo está dizendo: recebam ela como convém aos santos e façam o quê? Sirvam a ela. Ajudem em tudo de que vós vier a precisar. Por quê? Porque ela tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Ela recebia pessoas em sua casa e cuidava dessas pessoas em Cencreia. E agora ela está indo a Roma. E Paulo está enviando e recomendando esta mulher e dizendo: ela serve a igreja. Ela serve a igreja. Ela é hospitaleira. Esse é o serviço. Ela tem prazer em hospedar. Esse é uma das qualidades que deve ter o presbítero, certo? Segundo Paulo, ele tem que ser hospitaleiro. Hospitalidade era algo muito comum naqueles dias. Você vê então dos versículos 3 ao versículo 5, da parte A. E aí você tem destacado o trabalho de mais um casal. Quem são eles? Priscila e Áquila. Aqueles que Paulo conheceu lá em Corinto, quando eles foram expulsos de Roma. Então diz Paulo aqui, no versículo 3: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Quem eram Priscila e Áquila? Cooperadores do trabalho de Paulo. Paulo chega a dizer: eles arriscaram a vida por minha causa, e nós não sabemos o que aconteceu para que isso ocorresse, mas parece que foi um momento muito importante aqui na vida de Paulo, a ponto dele lembrar disso e falar a respeito disso à igreja. E agora eles estavam servindo em Roma, e não só servindo, eles abrigavam a igreja na sua casa. Eles não tinham templos. A igreja está crescendo. Eles não tinham como nós um templo onde eles iam se reunir, mas eles se reuniam localmente nas suas casas. E uma das igrejas se reunia na casa de Priscila e Áquila.
O trabalho deles é destacado aqui. E esse trabalho dava fruto. Saudai, logo na parte seguinte aí do versículo 5, saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo, e o trabalho deles está aí, ó, vocês podem ver. Epêneto foi o primeiro a se converter nessa região. Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Outro fator que chama a atenção aqui no trabalho, engajamento das mulheres. As mulheres estão trabalhando, elas estão servindo a igreja. Nós temos dois polos, dois extremos. Nós temos o extremo nos nossos dias de a mulher pode fazer tudo, certo? Inclusive ser pastora, diaconisa e presbítera. Ou a mulher não pode fazer nada, a mulher tem que ficar quieta e pronto, ela não conta. São extremos. E você não vê esses extremos aqui. O que você vê aqui é Paulo falando de 9 mulheres da igreja que estão em plena atividade. Elas estão trabalhando. E duas delas, veja lá, parece que irmãs, verso 12, saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Depois, saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Elas estão trabalhando. Há espaço para o trabalho. Apesar de elas não serem ordenadas e não serem diaconisas, apesar de elas não serem apóstolas. E por que eu estou destacando isso? Porque alguns olham esse texto aqui da Epístola aos Romanos e veem aí no versículo 7 o nome de uma apóstola. Veja aí. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. E para alguns, esse versículo isolado simplesmente da Bíblia é a prova de que existia uma apóstola na igreja primitiva. Como era o nome dela? Júnias. Qual é o problema disso? O problema é que Júnias pode ser um nome masculino também. E você sabe que isso acontece. Você talvez conheça um Alcione ou uma Alcione, certo? Tem nome que você ouve e você fala, é homem ou mulher? É o problema daqui. Júnias pode ser tanto masculino como feminino. Então não dá para bater o martelo dizendo era uma mulher. Segunda coisa, o texto não está dizendo que ela era uma apóstola ou ele era um apóstolo. O texto só está dizendo que tanto Andrônicos quanto Júnias eram notáveis entre os apóstolos, o que pode ter o sentido de, olha, os apóstolos têm esses dois em alta conta. Eles têm o respeito dos apóstolos. E se você olhar para todo o restante do ensino do Novo Testamento e do Antigo Testamento, meus irmãos, fica muito claro, não pode ser uma mulher, Júnias. Era um homem. Era um homem que estava aqui descrito. E não era um apóstolo necessariamente. E apóstolo aqui não no sentido dos 12, mas no sentido mais amplo que era usada a palavra apóstolo. Aqueles que saíam para pregar e para evangelizar, como Barnabé, por exemplo, que era chamado de apóstolo. Então Júnias não era uma mulher, era um homem. Mas a despeito disso, de você não ter mulher apóstola ou diaconisa, você tem mulheres engajadas. Elas estão trabalhando. Elas estão colocando o seu serviço para que a igreja seja beneficiada por isso. E isso é o que a Escritura ordena para o caminhar da igreja. Para o caminhar da igreja. Todos engajados na mesma obra. Lá no final, no versículo 21, ele fala de outras pessoas que estavam trabalhando. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador. Timóteo, lembra? Enviado por Paulo para ser o pastor de Éfeso, Timóteo estava mandando uma saudação para a igreja de Roma. Saúda-vos Lúcio, Jason, Sosíparo, meus parentes. Esses todos estavam com Paulo quando Paulo estava escrevendo. Olha, Timóteo está aqui mandando uma saudação para vocês também. E aí então o ajudante de Paulo faz uma nota. Eu, Tércio, que
que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Sabe aquele pessoal que gosta de fazer pegadinha em gincana da igreja? É por causa disso aqui. Quem escreveu Romanos? Aí o pessoal fala, Paulo. Não, quem escreveu foi Tércio. Tércio era o amanuense de Paulo. Paulo não escrevia de próprio punho. Tércio é que redigia, Paulo ditava. Então agora Paulo está lá, olha, manda a saudação desse, daquele, e Tércio aproveita e bota aqui, eu, Tércio também, que escrevi, estou saudando vocês. Eles estão todos trabalhando. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, de novo, a hospitalidade. E toda a igreja, saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. O que este monte de nome nos ensina? Este monte de nome nos ensina a beleza que há na igreja de Cristo. A beleza de termos um povo tão diferente, com tantas histórias tão distintas, com tantos dons e talentos diferentes, que se juntam para caminhar juntos, honrando o seu Salvador, honrando o seu Senhor. E assim deve caminhar a igreja. Nós não precisamos buscar uniformidade em tudo, a não ser naquilo que a Escritura nos ordena. Lembra que capítulos antes desse aqui, Paulo estava discutindo a questão de tomar vinho ou não tomar vinho, comer carne ou não comer carne, dizendo quem quiser comer carne, come e dê graças a Deus, quem não quiser comer carne, não come e dê graças a Deus, quem quiser tomar vinho, toma e dá graças a Deus, quem não quiser tomar vinho, não tome e dê graças a Deus. Vocês não precisam ficar achando que tem que ser igualzinho nisso não, porque o Senhor não prescreveu nada nisso. Então, naquilo que Deus não prescreveu, nós não precisamos achar que os nossos irmãos têm que ser semelhantes a nós, porque eles não são. Eles não são. E eles nunca vão ser. E não é esse o propósito de Deus para a vida dos seus filhos. Serem todos iguaizinhos, porque nós não somos. Mas a despeito disso, nós podemos colocar nossa vida a serviço do outro, em amor, considerando o outro superior a nós mesmos. Essa é uma ordem da Escritura. Se de fato eu tenho a minha individualidade, e isso é uma realidade bíblica, ao mesmo tempo em que eu tenho a minha individualidade, eu tenho que saber que eu, diante do meu irmão, tenho que me considerar menor do que ele e me colocar como servo dele. Esse é o ensino de Paulo, textos anteriores a ele. Não pode haver na igreja, por causa de classe social, por causa de status, disputas. E é terrível isso. É terrível. Algumas coisas que a reforma veio para acabar, a igreja moderna ressuscita. Você quer ver? A reforma acabou com a ideia de um sacerdote. Porque antes da reforma, o sacerdote era o representante de Deus, era ele que absolvia pecado, era ele que retia os pecados, e agora os reformadores estão dizendo, não senhor, todo mundo é sacerdote. O sacerdócio é universal. Todos nós temos acesso à presença de Deus. Não há diferença entre um membro da igreja e o pastor da igreja. Eles são iguais. A diferença pode ser no serviço e no dom. O pastor tem o dom de pregar, o outro tem o dom de servir, é diácono, o outro tem um outro dom de exortação. Os dons são diversos, mas diante de Deus nós somos iguais. E por que nós distinguimos pessoas? Eu já fui em igreja em que, antes do culto começar, a pergunta é feita assim: tem algum presbítero ou pastor presente? Primeiro começa com os pastores, né? Tem algum pastor presente? Aí se tiver algum pastor presente, senta aqui na frente. E aí eu fico perguntando assim, por quê e para quê? Por que essa distinção? Por que o pastor tem que sentar aqui na frente? Ele não vai pregar, ele não vai orar, ele não vai fazer nada. Eu só lembro do saudoso reverendo Boanerges Ribeiro, que dizia, púlpito não é palanque. Ele não está falando de político, ele está falando daquele monte de gente que fica atrás do púlpito na hora do culto sem fazer nada. Púlpito não é palanque. Por que nós distinguimos pessoas que têm que estar aqui na frente? Ah, porque são diferentes, são pastores. Aí depois falei, e tem algum presbítero visitando, e tem algum diácono, aí depois vem o resto.
Não, não é assim. A reforma brigou contra esse negócio, nós somos iguais. Os dons são distintos, o serviço é distinto, mas nós não distinguimos pessoas. Alguns já me ouviram dizer isso. Quando eu era seminarista, eu estava trabalhando numa igreja, e aí a igreja recebia muitos visitantes no verão. E aí numa escola dominical eu tinha dado aula e eu fui apresentar os visitantes. E eu falei, tem alguém que nos visita? Era até uma pergunta meio esquisita de fazer, porque a maioria era visitante. E aí levantou alguém, assim na frente. Eu perguntei, qual é o seu nome? Aí o irmão falou o nome. E por trás dele se levantou um outro da igreja e ficou assim, ó. É vereador. É vereador, é deputado, sei lá o que era. É político. É deputado. E eu fiquei pensando assim, e daí, né? E daí que ele é deputado? Aqui ele é crente, irmão nosso. Na igreja não tem doutor. Vou pedir para o doutor fulano orar. Não. Os únicos títulos que a Bíblia nos mostra que tem na igreja é presbítero e diácono. Só. Ele é doutor lá no consultório dele. Ele é juiz quando ele está lá julgando. Na igreja ele é irmão em Cristo. Lembre-se de Filemon. Filemon, receba o seu escravo como irmão caríssimo. Nós somos diferentes e somos irmãos e somos um em Cristo Jesus. Nós não podemos fazer essas distinções. Mas há pessoas que reclamam. Certa vez alguém reclamou comigo em aconselhamento dizendo, pastor, eu não me sinto bem na igreja que eu estou não, porque lá todo mundo é diferente de mim. Eu falei, graças a Deus, né? Você imagina uma igreja toda igualzinha a você, meu amigo, você não ia aguentar. Eu não ia aguentar a igreja se fosse todo mundo igual a mim. Ia ser terrível essa igreja. Eu ia ser o primeiro a sair da igreja. Todo mundo igual a mim, não dá. Nós somos diferentes. Mas fala, não, é porque eu não tenho muita empatia, a conversa é diferente, a minha classe social é diferente. Eu falei, você não tem nada de empatia com nenhum dos irmãos da igreja? Tem nada que une você aos irmãos da igreja? Nem Jesus não une. Porque de fato quando você tira Cristo, você não tem empatia com nada mesmo, e você não quer uma igreja, você quer um clube. Clube, nós temos pessoas que se associam em torno de um objetivo comum. Vamos embora torcer para o time de futebol. Vamos torcer para alguma... Igreja, não. Nós nos reunimos não em torno das nossas preferências. Nós nos reunimos em torno de um Senhor que nos salvou, que nos conduz e que usa o nosso serviço mesmo sendo distintos uns dos outros, para a glória e para o louvor dele. Então a diversidade é boa, porque nós podemos contar com o serviço de pessoas que passaram por experiências que nós ainda não passamos. Imagine então alguém chegando na igreja e saber que na igreja tinha alguém de um lar dividido, ou alguém que tinha um pai que esteve lá na crucificação de Cristo. E como essas experiências, à luz da palavra de Deus, podem nos ajudar nas nossas caminhadas e no apoio de uns para com os outros. Nós somos assim e somos diferentes. Então, independente das lutas, nós podemos contar com o amparo destes irmãos e podemos permanecer firmes em Cristo, sendo suportes uns dos outros. Sirva aos seus irmãos. A dinâmica da igreja envolve isso, serviço. Você não vai na igreja para ouvir o culto, ouvir a palavra e ir embora. Não é isso. Você se coloca à disposição do serviço. O que eu posso fazer para edificar o meu irmão? Eu sei que dá trabalho, mas foi para isso que Deus nos chamou. Para nos envolver uns com os outros. Independente de classe social, de raça, se é branco, amarelo, preto, vermelho. Não interessa. Nós somos um em Cristo Jesus. E o texto então evita também extremos em relação às mulheres. Se elas não podem ser ordenadas, essa é uma verdade bíblica, elas podem e têm espaço para trabalhar na igreja e devem trabalhar. Devem. Evitemos os extremos para não irmos além daquilo que o Senhor Jesus estabelece. Aqui você tinha uma gama de gente que ofereciam seus lares para hospedar pessoas, para hospedar a igreja. Às vezes a gente não consegue ir lá nem para fazer uma reunião de oração.
Mas aqui eles reuniam a igreja se reunia toda semana na casa deles. Hospitalidade. Esse é um lado do viver da igreja. Mas você pode aprender mais. Você aprende aqui que o viver da igreja consiste também em estar distante dos que trabalham contra Cristo. Se por um lado a igreja tem que estar unida em meio à diversidade, por outro lado, a igreja tem que estar distante daqueles que estão trabalhando contra Cristo. É isso que você tem do verso 17 ao verso de número 20. Olha aí. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor seja convosco. Veja, Paulo vem fazendo várias saudações, e de repente ele para e muda o tom completamente. Agora ele diz: reparem bem, notem bem aqueles que estão aí provocando divisão e provocando escândalo. Paulo está falando de unidade. Cuidado com os que querem causar discórdia. Cuidado com aqueles que querem causar divisão. Ele está de fato preocupado com aqueles que estavam trabalhando para atrapalhar a obra de Cristo. Veja o verso 16, comunhão. O verso 17, cuidado com quem causa divisão. É claro o que Paulo está fazendo aqui. É clara a exortação de Paulo com essa igreja. A igreja tem que estar atenta e deve estar atenta a isso. A pessoas que estão em desacordo com a doutrina. Veja como que Paulo as descreve. Pessoas que provocam divisão, escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Se Paulo está dizendo, nós somos diferentes, cada um tem um gosto, tem um aspecto que não tem essa questão de gosto. É quando o Senhor diz, assim diz o Senhor. Ah, mas eu não acho que é assim não, problema seu. Quando Deus fala, não tem gosto pessoal. Então se Deus fala, obedeça. E Paulo está dizendo, aqueles que não querem obedecer e que estão em desacordo com a doutrina, não com a minha opinião pessoal, afaste-se deles. Notem essas pessoas e afaste-se dessas pessoas. Como elas eram? Verso 18. Esses tais não servem a Cristo, e sim a seu próprio ventre. Paulo está deixando bem claro, eles não estão preocupados com Cristo, eles não querem a honra de Cristo, eles estão preocupados com o próprio ventre. Mas esse tipo de gente tem uma característica, e Paulo fala dela aqui. Com palavras suaves e lisonjas, enganam o coração dos incautos. E essa é uma marca dos falsos mestres: bajulação. Eles falam coisas que você vai gostar de ouvir. Eles amaciam a sua consciência. E é por isso que muitos vão atrás. E é por isso que há muitas igrejas que não pregam o evangelho e estão lotadas. Porque as pessoas vão e querem ouvir palavras macias, lisonjas. E Paulo está dizendo, cuidado com isso. Afaste-se de pessoas assim. Afaste-se desses bajuladores que não estão preocupados com Cristo, mas com o seu próprio ventre. Afaste-se desses falsos mestres. Estes homens, eles, ao que tudo indica aqui, não eram membros da igreja, mas pessoas que começavam a aliciar aqueles que eram da igreja. E começavam então a falar contra a doutrina que eles estavam ouvindo dos apóstolos. Então Paulo diz, afastai-vos deles. Não perde tempo com esse povo. Não seja bonzinho com eles. Vamos andar junto. Afaste-se. Afaste-se.
Veja o verso 19. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Paulo está dizendo o seguinte: esse pessoal é bajulador, vocês têm que se afastar deles, porque todo mundo sabe que vocês são obedientes. A obediência de vocês, ela é conhecida. Então cuidado, não obedeçam cegamente. Vocês são obedientes, isso é bom, mas veja o que Paulo diz: eu quero que vocês sejam sábios para o bem e simples para o mal. A ideia aqui de Paulo é: vocês devem ser sábios para o bem e simples para o mal. É o seguinte: vocês têm que reconhecer o que é bom. Como é que você faz isso? Confira com a Escritura. Poxa, o pastor está falando as coisas tão legais. Confira com a Escritura. Porque pode ser que o tão legal do pastor não esteja na Bíblia. Largue a palavra do pastor de lado. Não importa quem seja o pastor, largue. Eu tenho que reconhecer o que é bom. Eu tenho um crivo. E depois de reconhecer o que é bom, eu tenho que amar o que é bom. E eu tenho que seguir o que é bom. Eu tenho que ter esse tipo de obediência. É saber escolher o que é bom. Ou seja, é ser sábio. Não misturar-se com o que é mal. Porque ser inocente aqui tem essa conotação. Ser inocente aqui, não é aquele sonção, não. A ideia de inocente aqui é sem mistura. Não se misturem com o mal. E aí então Paulo conclui com uma certeza que os romanos deveriam ter. Porque veja, ele está falando de pessoas agora que estão labutando contra a obra de Cristo. Mas ele dá uma esperança no verso 20. E o Deus de paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. E o Deus, olha o contraste, o Deus de paz vai esmagar. Não é um contraste isso? Eu acho formidável esse contraste. Porque a Bíblia que chama Jesus de príncipe da paz, o chama de Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos. Há uma guerra? E por que Paulo está dizendo que o Deus de paz vai esmagar a Satanás? Onde que você tem isso? Fala em Gênesis. Da mulher virá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. O que Paulo está fazendo aqui é: tenham esperança na promessa de Deus. Cristo já tinha salvado esse pessoal, mas Cristo ainda iria desferir o último golpe contra Satanás. Está lá em Apocalipse, quando Satanás foi lançado para o lago de fogo e enxofre. E aí não haverá mais tentação e não haverá mais os seus instrumentos tentando corromper a igreja. Então, na luta da igreja, eles deveriam ter esperança de saber que nós somos vitoriosos. E é por isso que ele diz: o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Porque em Cristo nós somos vitoriosos, nós somos co-herdeiros, nós estamos junto com Ele, e a vitória dele é a vitória da sua igreja. Deus esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás, e essa certeza deve animar a igreja no seu caminho de separação daqueles que querem barrar a obra de Cristo. E aí então, no versículo 24, ele diz: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. A lembrança final é de que o Deus gracioso, que se revelou em Cristo e que salvou a igreja, continuaria com a igreja. Você precisa, como cristão, estar atento aos falsos ensinos e àqueles que trabalham contra Cristo, principalmente num tempo em que tanta gente tem falado em nome de Cristo. Nós fazemos às vezes a política da boa vizinhança. Não, falou de Jesus, está tudo certo. Não está.
Quem dera fosse simples assim. Porque quem fala sobre o Senhor Jesus Cristo, mas não fala de Jesus como diz a Escritura, está falando de um Deus que não é o Deus da Bíblia, é um falso Deus. Lembre-se daquilo que Jesus diz lá no Evangelho: quem crê em mim, como diz a Escritura. Nós não temos autorização para crer da nossa cabeça, ou da cabeça de algum mestre, ou de algum pastor, ou de algum pretenso apóstolo, ou de quem quer que seja. A fé cristã é enraizada na Bíblia. E é aqui que nós devemos nos firmar e ter como crivo para isso. Então você precisa ser excelente para o bem. Passa pelo conhecimento da Escritura. Você nunca vai ser excelente, fazer boas escolhas, sem saber quais são elas. Quais são as boas escolhas? Boas escolhas não é aquilo que soa bem ao seu ouvido. Boa escolha é aquilo que Deus diz que é. Então conheça muito bem a sua Bíblia. Conheça a palavra de Deus, que é onde aprendemos como andamos para a glória dEle. E saiba que ainda que tenhamos lutas e enfrentemos desafios, aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. O inimigo das nossas almas será completamente esmagado. Cristo desferirá o golpe final sobre ele. E essa paz que já existe em relação a Deus, e nós já temos, existirá em relação aos outros, porque não haverá mais com quem lutar, depois que o Senhor Jesus Cristo esmagar de uma vez por todas Satanás e retirar os ímpios. Aí haverá paz completa. Até lá, a responsabilidade da igreja é se afastar disso. Se afastar daqueles que labutam contra o Senhor Jesus Cristo. Qual é então o modo de vida da igreja? Envolve serviço, envolve vigilância. Você precisa servir os irmãos a despeito das diferenças, porque em Cristo nós somos um. Colossenses, capítulo 3. Verso 10. Vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Qual é o resultado disso? Continue. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Sirvam-se, perdoem-se. Não, o irmão fez alguma coisa e foi embora da igreja. Não vai parar em lugar nenhum, porque todo dia alguém vai pecar contra você. Essa é a notícia triste que você tem. Sabe qual é a notícia boa? Em Cristo nós podemos perdoar. Ah, não perdoa. Então lembre-se da oração do Senhor Jesus Cristo. Perdoa da mesma forma que eu perdoo quem me deve. E lembre-se do que Jesus fala depois de terminar a sua oração. Porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará as suas ofensas. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É simples assim. Perdoando-vos uns aos outros, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra
seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. A dinâmica da igreja envolve unidade em meio à diversidade, envolve estar distante dos que trabalham contra Cristo. Por isso, habite ricamente em vós a palavra. Porque a palavra habitando, nós temos como nos precaver de falso ensino, daqueles que falam palavras macias e de lisonjas. Porque nós não vamos estar reféns de palavras bonitas que alguém diga. Temos um critério para julgar o que vem e o que não vem de Deus. É a palavra dele. As saudações e as exortações então de Paulo, nesse último capítulo da Epístola aos Romanos, nos fornecem bastante ensino a respeito de como nós devemos caminhar como igreja. E nós devemos aprender isso, irmãos, a viver como igreja do Senhor, que está unida ao seu Redentor, vivendo para a glória dele, unidos aos irmãos e afastados dos inimigos da cruz do Senhor Jesus Cristo.